Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do Mioc Imagem, para quem está aqui presencialmente, para quem está virtualmente. Mais um dia de termos discussões inflamadas sobre aspectos cardiológicos. Como sempre, estamos com o time de primeira aqui, começando pelo nosso mais recente membro da diretoria, né, Edileide, que é o Dr. Euri, da Medicina Nuclear, que tem acrescentado muito nas reuniões. A sempre pontual doutora Mariana, que vai resolver os casos no terceiro slide, como sempre. Do lado dela, o Dr. Paul Salvador, que vai fazer os comentários maravilhosos da ressonância, o método que eu já ouvi falar, e o Dr. Tito aqui, que vai mostrar que o eco nas mãos certas equivale a uma ressonância a um atomo. Pelo menos é o que a doutora Edileide me falou isso, né, Edileide? É verdade. Eu agradeço a presença de todos, mais um caso para a gente aprender bastante com ele. Eu acho que esse caso é um dos especialmente importantes que a gente aprendeu bastante. Quem vai fazer a apresentação do caso é o Luiz Fernando Cal, e no final vamos ter uma breve discussão do caso com a doutora Sheila Neves. Vamos então começar, por favor, Luiz. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando, sou R1 de Cardiologia aqui do Instituto e hoje eu vou apresentar o Mioc da semana. Bem, nosso caso começa lá em 2017, no atendimento do pronto-socorro. Em julho, o paciente JMJ, de 42 anos, do sexo masculino, pardo, natural de Brumado, na Bahia, procedente de São Paulo, capital, casado, ensino médio completo e vendedor, procurou o serviço. Ele negava história de cardiopatia familiar, tinha um histórico pessoal aí de hipertensão, dislipidemia e negava vícios. Vinha fazendo uso de carvedilol, enalapril, espironolactona, AS e digoxina. Na anamnese, o paciente referiu que compareceu ao pronto-socorro com relato de palpitações frequentes associado à dispneia aos moderados esforços, que vinha progressiva aí há mais de 12 meses e tinha piorado de forma importante há 4 meses. No dia do atendimento, ele apresentou episódio de palpitação mais intensa e uma dor torácica associada, que ele relatava como pontada, fisgada. Negava episódio de síncope e estava em acompanhamento com um cardiologista lá na Bahia e já tinha recebido o diagnóstico de coração grande, SIC. Ao exame físico, esse paciente tinha um IMC normal, a PA registrada em prontuário era de 165 por 128, com uma frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, estava febril, irregular de estado geral, a ausculta respiratória não tinha um dado relevante, alguma alteração relevante. A ausculta cardíaca é relatado que tinha um ritmo cardíaco irregular, com sopro sistólico em foco mitral regurgitativo, 2 cruzes em 6, e tinha a presença de turgência venosa positiva. O abdômen não tinha alterações, assim como nos membros inferiores. Foram realizados exames na admissão, que a princípio não evidenciou alteração de eletrolítica ou da função renal, tampouco no hemograma tinha alguma alteração importante. O PCR era de 1,2. Procederam com a realização de um eletrocardiograma ainda na emergência, e eu gostaria de chamar a doutora Mariana para comentar o exame. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Então, a gente está diante de um paciente de 42 anos, que ele tem aí o relato de um coração crescido, que acho que esse é um ponto extremamente importante de se frisar, e ele já usa medicação para insuficiência cardíaca. Então, o que a gente vê nesse eletro? A primeira coisa que a gente vê é, obviamente, uma taquicardia, uma frequência aí próxima de 150, com uma morfologia com QRS alargado, com uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. A primeira coisa, então, que a gente tem que fazer, e ele estava se queixando de momentos de dor precordial, eu não sei se no momento desse eletro ele tem queixa de dor precordial. Lembrando para vocês que, diante de uma taquicardia de QRS alargado, hoje, né, que a gente tem pelo ACLS, inclusive pela última edição aí do ESC, eu tenho uma taquicardia de QRS alargado monomórfica. Se ele tem sintoma, acabou, é cardioversão, né? Se mesmo que ele não tenha e ele tenha baixo risco de sedação, a conduta também é cardioversão, tá? Então, a primeira coisa é que eu não estou fazendo o diagnóstico de se tem origem ventricular ou supraventricular. Eu estou fazendo um diagnóstico de uma taquicardia de QRS alargado num paciente aqui com sintoma, ou se ele não tiver sintoma, ainda assim pode ser uma cardioversão elétrica. Então, esse é o primeiro ponto. No segundo ponto que a gente precisa ver
é que ele tem um padrão, o eixo dele é preservado, até a gente tem dificuldade de saber se não é indeterminado, porque ora parece isoelétrico em todas as derivações do plano frontal, mas uma morfologia bem clara de bloqueio de ramo esquerdo lá em V1, com um padrão aí concordante negativo, ele começa tudo negativo nas precordiais, me fazendo pensar numa origem muito mais ventricular do que supraventricular. Tem um algoritmo que se chama o algoritmo de Basel, que é de 2022. É um dos mais recentes para fazer um algoritmo para ver a acurácia de taquicardia de QRS alargado. E o que é legal? A primeira coisa é que leva em consideração história clínica do paciente. Então, se esse paciente já tem uma disfunção ventricular, ou ele tem uma CDI, claro, ou ressincronizador, ele já pontua. A outra pontuação, ele vai ver o início do QRS, se ele tem um alargamento inicial do QRS, e ele usa com as derivações D2 e AVR. E a gente nota que ele realmente tem um alargamento inicial do QRS, muito mais do que final. Então, 2 pontos pelo algoritmo de Basel, ele já entra como uma taquicardia de origem ventricular. Tá? Então, esse paciente tem, pelo que ele conta, uma possível disfunção, com uma morfologia de um bloqueio de ramo esquerdo nas derivações precordiais, me falando muito mais a favor também de origem ventricular, com o algoritmo de Basel também alterado, pensando aí, para mim, uma taquicardia de QRS alargado de possível origem ventricular para esse paciente. Excelente, vamos em frente. Prosseguindo, ainda na emergência, ficou-se na dúvida com relação ao ritmo e optou-se por realizar uma prova com adenosina com 6 miligramas inicialmente, sendo que não houve alteração. Volta o eletro, Luiz, por favor. Então, foi feita uma adenosina. Então, aqui no nosso pronto-socorro, certo? Correto. Foi feita uma adenosina e depois não reverteu e eles optaram por cardioversão elétrica com 50 joules, inclusive. Né? Exato. Perceba uma coisa, por que houve essa dúvida, quem está vendo, né, retrospectivamente aí? Ele tem uma morfologia, ele tem uma frequência cardíaca de 150. Então, a partir do momento em que o paciente tem uma frequência cardíaca de 150, parte do princípio que a gente tem que descartar a possibilidade de um flutter atrial conduzindo 2:1. Então, muito provavelmente, quando a gente olha lá em parede inferior, existe a dúvida, de fato, se não tem uma atividade atrial regular para pensar numa possibilidade de um flutter. Então, eu acho que o pensamento do pessoal do pronto-socorro foi exatamente esse. Eu estou diante de uma taquicardia, provavelmente estável, porque o paciente estava no ambulatório e não estava com queixa, foi para o pronto-socorro com um ataque cardíaco, com uma frequência cardíaca de 150, tentou-se fazer adenosina, a gente não tem o traçado, e aí optou por cardioversão elétrica. Eu acho que foi esse raciocínio no momento. Sim. E logo após foi procedida com a cardioversão, com 50 joules, e o paciente abriu o seguinte ritmo após. Bom, aqui está nítido, né? Que era morfologia completamente diferente. Então, lá em cima, D1, D2, plano frontal para cima e as precordiais para baixo. Então, é um ritmo sinusal com BAV de primeiro grau importante, com sobrecarga de átrio esquerdo, com desvio do eixo para a esquerda, com morfologia aí de bloqueio de ramo direito, com alteração difusa, alteração de repolarização anteroapical. Tem um QRS fragmentado, começa com Q em V1 e V2, todo fragmentado. Tem um supra de V1, V2 e V3, que eu atribuo até uma possível aí, discinesia, ou até pela frequência cardíaca, ou pós-reversão, essa alteração de repolarização pós-reversão. Então, aqui a gente tem um ritmo sinusal com BAV de primeiro grau, com sobrecarga de átrio esquerdo, com bloqueio de ramo com BDAS, com BRD, QRS fragmentado de área eletricamente inativa, pensando em área eletricamente inativa, com alteração de repolarização, pensando até numa discinesia, até um aneurisma anteroapical desse paciente. Você pensaria em Chagas aqui, Mariana? No Brasil, na Bahia, não tem como a gente olhar um eletro com BAV de primeiro, com bloqueio de ramo direito, com BDAS, e de forma só epidemiológica e pelo eletro a gente excluir, né? Muito pelo contrário, acho que pela possibilidade epidemiológica, a gente até pensa em Chagas. Lembrando aqui que a gente tem um BAV de primeiro grau, BRD com BDS. Isso não é um trifascicular, tá?
O atrioventricular não é um bloqueio, a gente seria um bifascicular, bloqueio de ramo direito com BDAS aqui. Acho que é isso. Bem, foi realizado também uma radiografia de tórax, ainda na emergência. Podemos notar aqui que o paciente tinha uma área cardíaca aumentada, porém tem os seios costofrênicos livres, sem sinais de derrame, sem sinais de congestão importante, talvez mais em ápice à direita, comparado com o hemitórax esquerdo, porém não se denota um padrão de congestão pulmonar significativo. Alguma outra alteração, doutora, que a senhora note? Parece que tem algum aspecto de infiltração nesse pulmão, né? Principalmente à direita, no lobo superior direito, a gente vê que não é um pulmão que tem a mesma transparência do esquerdo. Então, é bom a gente guardar esse item em mente. Seguindo, o paciente, no dia 4 de julho, um dia após a admissão, ele realizou um ecocardiograma aqui no Instituto. A gente não tem as imagens, mas eu gostaria de chamar o Dr. Tito Paladino para comentar os dados, os parâmetros do exame. Como, mais uma vez, a gente não tem as imagens, vamos começar olhando pelas medidas. Então, eu tenho um átrio esquerdo, em 17 a gente ainda media, quer dizer, a gente já não media só o diâmetro, aqui a gente tem só o diâmetro de 49 milímetros, mas antigamente a gente classificaria esse átrio já com aumento moderado. Tem o diâmetro diastólico aumentado também, de 67 milímetros, então um diâmetro diastólico com aumento moderado, sem aumento da espessura do septo da parede posterior, pelo menos no segmento basal, que é onde a gente faz a medida nessa posição padrão. Uma disfunção ventricular sistólica de grau importante, de 26%, e um refluxo mitral moderado. Então, relacionando com a clínica, lembrando que a fração de ejeção é de 26%, mas se eu tenho um refluxo mitral moderado, a gente tem um débito cardíaco muito mais reduzido proporcionalmente do que se a gente não tivesse esse refluxo moderado. Então, o paciente pode ser mais sintomático do que seria em relação à fração de ejeção. Tem uma hipodifusa, quer dizer, desculpe, nada... Então, o certo não é dizer que a fração de ejeção está superestimada. A fração de ejeção é essa. O que acontece é que, nesse caso, a fração de ejeção não reflete o estado contrátil do ventrículo, é isso? Perfeito. Ele pode até refletir o estado contrátil, mas não o débito efetivo do ventrículo. Perfeito. A fração é essa mesma medida pela diferença de volume. Tem uma hipocinesia difusa, não mostrando nenhuma alteração segmentar, que muitas vezes leva a gente a pensar em alguma coronariopatia associada ou alguma doença que acometa um certo segmento específico. Tem aqui o tracionamento da válvula mitral, mostrando que deve ser o mecanismo do refluxo mitral, e sem nenhum sinal de hipertensão pulmonar. Esse aqui a gente procura muito mais no refluxo tricuspídeo. Então, a gente ou não conseguiu pegar o refluxo tricuspídeo, ou por causa dessa disfunção sistólica do VD, a gente não consegue estimar de uma forma mais acurada, não tendo um refluxo significativo. Basicamente isso, uma disfunção biventricular, com aumento moderado tanto do átrio esquerdo quanto do ventrículo esquerdo, sem nenhuma alteração contrátil específica ou segmentar. Bom, posso, dependendo do que você for falar, fazer uma pergunta para Edileide. Pode ir para o próximo. Pronto. Bom, pessoal, tendo em vista a história clínica que a gente tem até agora, com os exames complementares que foram realizados, eu gostaria de saber a opinião de vocês, qual seria a hipótese para esse paciente nesse momento. Taquicardiomiopatía, cardiopatia ritmogênica, doença arterial coronariana ou cardiopatia hipertensiva? Vamos perguntar para o Dr. Caio. Dr. Caio, o que você acha? Bom, eu acho que, tendo em vista o histórico dele da arritmia que ele deu entrada no pronto-socorro, eu pensaria mais numa taquicardiomiopatía. Não acho que, talvez, pelos dados que a gente viu, assim, pensaria muito numa cardiopatia hipertensiva. Talvez se ele tivesse uma história mais arrastada, de vários anos de uma hipertensão não muito bem controlada, poderia ser uma fase mais dilatada aí da doença. Eu ficaria, então, entre A e AD, principalmente. Quem pensaria em cardiomiopatia arritmogênica? Doutor Vitor. Quer justificar, Vitor? Passa para ele, por favor. O outro Vitor de trás. A não ser que ele também tivesse pensado. Você pode também pensar. O paciente tem claramente a cardiopatia estrutural, né? E eu perdi no início o tempo de evolução, né?
da dispneia, das palpitações? Era aproximadamente 12 meses, com piora nos 4 meses próximos aí à admissão no PS. Então, 1 ano de evolução, né, um paciente meia-idade já, de uma cardiopatia estrutural extremamente avançada, né, que per si já propicia o fenômeno arritmogênico, né? Eu iria mais pelo lado da cardiopatia. O outro Vitor quer comentar? Tirei o microfone da sua mão. Desculpe. Bom, acho que esse paciente chegou no pronto atendimento já um ataque ventricular, a princípio, né? Uma frequência cardíaca estável de 150. É uma história clínica que faz lembrar muito de taquicardiopatia. Pensando na origem mais, entre aspas, congênita da cardiomiopatia ritmogênica, eu não vejo nenhum histórico aí de apresentação já na infância ou na adolescência de alguma cardiopatia. Doença arterial coronariana sempre é uma possibilidade na disfunção ventricular, mas não falaram nada sobre alteração de mobilidade segmentar, nem nada. E cardiopatia hipertensiva também, concordo com o Dr. Caio, não é uma história sugestiva, um paciente que não está aquele paciente clássico que usa vários antihipertensivos, está com hipertensão mal controlada, mal aderente, tem uma HVE excêntrica, já nessa fase deveria estar pelo menos aí um histórico um pouco mais cheio de dados sobre uma hipertensão mal controlada. Perfeito. Quando a gente fala de cardiomiopatia... Ioná, por favor. Que falta, que não cabe muito na taquicardiomiopatia, que esse eletro de base mostra que tem muita fibrose, né? O QRS fragmentado, áreas inativas, né? Na taquicardiomiopatia, você não tem tanta fibrose, né? Pelo menos é o que a gente costuma ver. Então, acho que eu ficaria mais com uma doença estrutural, né? Uma cardiomiopatia ritmogênica. Eu acho que deixa eu perguntar uma coisa para Mariana. Pelo eletro pós, você exclui alguma? Doutor, pelo próprio eletro da taquicardia, eu acho que eu concordo com o Vitor que é uma possibilidade de taquicardia, de pensar em displasia ritmogênica. A morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, taquicardia com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo com um eixo indeterminado, é sim uma manifestação de taquicardia de origem da taquicardia, displasia ritmogênica. Em relação à taquicardiomiopatia, me dá uma impressão, também concordo com a doutora Iana, porque tem muita alteração eletrocardiográfica. Pensando no eletro de base, a displasia ritmogênica ela dá uma morfologia estranha de um bloqueio de ramo direito em V1 e V2, com aquele tipo de fragmentação, pensando em uma onda epsilon, mais ou menos, com alteração de repolarização importante. O que não chama, o que é discrepante é o atraso final do bloqueio de ramo direito que a gente vê nas derivações laterais esquerdas também, que na displasia ritmogênica de VD talvez não desse tanto. Outra coisa, a displasia ritmogênica, a gente espera que numa quantidade de fibrose dessa maneira, QRS com amplitude mais baixa, né, que entraram inclusive agora nos critérios de Pádua, que eles colocaram como baixa voltagem do QRS, mas eu não consigo afastar completamente, não, a possibilidade. Ainda o Tito me falou que também tem uma disfunção, alguma coisa de ventrículo direito, então, eu não descarto como completamente para esse paciente, não. Muito bom. Eu queria comentar assim, a questão da nomenclatura de cardiomiopatia ritmogênica. Então, antigamente a gente falava de displasia ritmogênica do ventrículo direito, se referindo àquela doença do ventrículo direito, né, que você não tem disfunção, tem só arritmia ventricular. Aí começou a se ver que também tem doença também do lado esquerdo, e associada, às vezes isolada do ventrículo esquerdo, e começou-se a chamar de cardiomiopatia ritmogênica só, e não tiramos o diagnóstico de displasia. Mas o termo cardiomiopatia ritmogênica é um termo amplo que engloba todas as cardiomiopatias que se expressam inicialmente ou durante a evolução com arritmia ventricular grave. Então, essa doença inclui várias outras doenças, incluindo a antiga displasia ritmogênica do ventrículo direito. Recentemente, na última diretriz da ESC, ele volta a falar que naquele paciente que tem só acometimento à direita, que você poderia chamar de displasia, como a gente falava no passado, de arritmogênio VD. Mas toda a doença que está aí, inclusive a doença de Chagas, que é não genética, a doença de Chagas entraria como arritmogênica. É um grupo de doenças que se expressam com arritmia ventricular. Né? Eu ia te fazer uma pergunta parecida com essa, mas uma coisa eu não posso deixar de furtar. Como você não gosta da diretriz do ESC,
porque eles enterraram o miocárdio não compactado, você não deve concordar com isso também. Mas a pergunta que eu ia fazer era meio parecida. Se você não acha que nesse rol das cardiopatias, são vários caminhos que podem chegar até lá. Inclusive, até porque a gordura, a sarcoidose, né? Até porque a gordura é a via final da cicatriz, né, Edileide? A gordura é a via final da cicatriz. Se a gente pegar o paciente que infartou 15, 20 anos depois do infarto, tem gordura ali. Se a gente pegar pessoas que tiveram outro tipo de agressão, até o Chagas, em biópsia, a gente já encontrou gordura ali. Gordura é a via final da cicatrização. Então, pode estar nesse rol, né? Sim. Então, cardiomiopatia ritmogênica é um termo amplo que inclui doenças genéticas e não genéticas, né? Sarcoidose, doença de Chagas, que a gente achou que é uma possibilidade. Também a antiga displasia, que agora é cardiomiopatia ritmogênica ventrículo esquerdo genética. Então, uma série de doenças que a gente tem que chegar até aí. E a taquicardiopatia seria só a condição secundária a uma frequência cardíaca elevada, uma TV incessante, que pudesse fazer um dano ventricular que, quando cessada, poderia a chance de reverter a disfunção, mas não a cardiomiopatia ritmogênica. Só queria aproveitar o gancho do Dr. Ibrahim, justamente a gordura é um caminho final de injúria crônica e extensa, que pode se apresentar várias patologias. Inclusive, esse fato acabou saindo do critério de cardiomiopatia, a presença e a ausência de gordura. Se baseia mais a características do real tardio. Então, sempre muito atentos que não porque a gente não está vendo gordura, dá para pensar em outras etiologias. Boa discussão, né? Vamos em frente. Então, na verdade, ninguém descartou nada aqui, inclusive não descartou DAC ainda, né? Por enquanto, todo mundo votou em F, né? Esses seriam todos os anteriores, F todos os anteriores e mais algumas. Só saiu a cardiopatia hipertensiva daqui, da história. Bem, seguindo em frente, levando em consideração as hipóteses que foram levantadas, eu faço uma nova pergunta. Qual seria o próximo exame a ser solicitado? Um Holter de 24 horas? Uma cintilografia do miocárdio com dipiridamol? Um estudo eletrofisiológico? Ou uma ressonância cardíaca? O Euri está na mesa hoje. Será que isso é uma dica? Não, eu vou perguntar. O Euri está na mesa hoje. Será que é uma dica de próximo exame ser pedido? Qual seria o próximo exame? Samira, quer comentar? Não tem ninguém da eletrofisiologia aqui também, pode ser outra dica. Na verdade, eu colocaria todas as alternativas, né? Porque assim, um Holter é importante para eu ver se ele está fazendo períodos paroxísticos de arritmia e às vezes até assintomático. A cintilografia, embora eu não acho que seja coronariano, mas às vezes a cintilografia fornece os outros dados, né? Até de viabilidade, conforme o que já falou. O estudo eletrofisiológico pode até entrar nesse contexto. E a ressonância, se fosse para escolher, eu escolheria a ressonância, porque eu estava pensando numa cardiopatia arritmogênica. Atualmente se fala que o estudo eletrofisiológico está se usando só mais como terapêutico, não como diagnóstico, fazer ablação, mas não para fazer diagnóstico. Pode induzir TV em quem não queria ter TV, né? Como poderia induzir, não tem muito valor. Mas acho que seria o único exame que eu não pensaria em Como é que pedir. estava o grau funcional do paciente depois da cardioversão? Doutor, é relatado em prontuário que o paciente ficou, de certa forma, bem, tolerando o decúbito, sem sintomas de dispneia, ele foi evoluindo de certa forma favorável. Legal, obrigado. Edileide, é uma regrinha meio não escrita, mas que eu uso, que assim, fração de ejeção de 26, com o paciente que está clinicamente razoável, a gente já tende a pensar mais em cardiomiopatia. Dificilmente o paciente com doença coronária, né, vai tolerar uma fração de ejeção, mesmo valvular, vai tolerar uma fração de ejeção baixa dela e se adaptar. O cardiomiopata se adapta melhor, não é verdade? Verdade, mas é um paciente bem jovem, né? Imagina se 40 anos de idade ele tivesse fechado um ADA, esse paciente não iria estar bem, né? Mas às vezes os pacientes não se comportam como deveria. Às vezes a gente lê o livro e o paciente não, né? Isso atrapalha. Vamos lá. Naquele momento, foi optado por solicitar a cintilografia miocárdica e eu e gostaria de convidar o Dr. Euri para comentar o exame. Daí mesmo? Bom dia a todo mundo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar representando a medicina nuclear no Mioc Imaging. Eu vou comentar um exame pontual, depois a gente vai fazer um pouco de revisão para vocês entenderem mais as nuances, né? Esse exame foi feito na data de 7 de julho de 2017, o DIP não teve nenhuma alteração de sinais e sintomas sugestivos de resposta isquêmica na presença de alterações eletrocardiográficas de base, né? Foi descrita uma sobrecarga ventricular esquerda na época. A hipótese era de miocardiopatia dilatada de etiologia esclarecer. Então,
É importante a gente falar que quando a gente vai fazer uma cintilografia de perfusão miocárdica, sim, uma das hipóteses é DAC, mas a gente tem que ir atrás de padrões perfusionais, né? É muito mais frequente que a gente ache DAC, que a gente estratifique DAC, mas um padrão perfusional pode levar a gente até para um diagnóstico de outras cardiomiopatias que não DAC. Então, tem um eco recente com a fração de ejeção bem baixa e submetido à cardioversão butáquica e arritmia. E esse é o padrão perfusional. Nas imagens de baixo, os senhores veem o repouso, nas de cima o estresse, tem uma hipocaptação persistente na parede inferior, infralateral, infroseptal basal, e uma hipocaptação persistente com componente de transitoriedade, sugestivo de isquemia, embora de pequena extensão, em toda a extensão da região anterior, que compreende as paredes anterior, anteroseptal e anterolateral. Né? É a fração de ejeção ali estimada em 26% no repouso e 25% no estresse, né? Uma disfunção ventricular acentuada, ou disfunção ventricular grave, e o VE é aumentado, né? Então, é uma hipocaptação persistente de grande extensão com componente de isquemia de pequena extensão num possível território de um descendente anterior. Possível território, eu digo porque a gente não tem o diagnóstico, a gente não dá diagnóstico etiológico, né? A gente está vendo alterações perfusionais. E assim, pode falar. Porque alguém ia te procurar agora e ia falar, e aí, o que você acha que pode ser? Pois é, eu acho que é uma pergunta que super cabe, porque se a gente for ver, né, um paciente jovem, né, os senhores mesmos falaram, olha, dislipidêmico, hipertenso, mal controlado, mas 42 anos. Dificilmente, em uma pequena evolução, ele ia ter tanto dano, né? Pensando em DAC, por mais que tenha isquemia, né, dificilmente, 42 anos, alguém vai ter uma disfunção ventricular acentuada, né? Então, DAC é uma possibilidade? Sempre é, mas e o que eu vejo é uma heterogeneidade da distribuição do radiofármaco. Então, DAC não dá para excluir, mas se eu fosse fazer uma hipótese, seria uma hipótese não DAC. Porque uma coisa que me chama a atenção, né, e a gente às vezes deixa exames não cardiológicos de lado, é que o paciente tem um raio-x alterado. Né? Será que aquela imagem que a gente viu à direita, ali no lobo superior, não seria uma doença sistêmica que estaria cometendo pulmão e coração? Né? Talvez pode ser uma própria complicação da cardiomiopatia, tudo bem, mas será que não vale a pena a gente juntar as... Como ele comentou, não tinha, como o Luiz Fernando comentou, não tinha cara de congestão. Exato, né? exato, muito localizado ali. Né? Então, eu acho que vale a pena montar as peças do quebra-cabeça. Eu tem um VD que me pareceu, tem um ventrículo direito também, fala contra, né, seu isquêmico. Sim, o ventrículo direito é dilatado desde o repouso. Na verdade, quando a gente vê um ventrículo direito aumentado, o ventrículo direito a gente escreve assim, se ele está presente, já é um exame alterado, porque a principal causa de disfunção do ventrículo direito é a disfunção do ventrículo esquerdo. Então, é um fator de mau prognóstico. Eu consigo dizer o seguinte, é uma cardiomiopatia com evolução ruim, de mau prognóstico, porque ele já tem um VD aumentado. Já tem um VD aumentado. Não acho que o VD é o principal protagonista, dessa história aqui que a gente está contando. Não acho que o VD é o principal protagonista, mas eu acho que ele tem lesão, sim. E se o cardiologista que acompanhasse perguntar, doutor, eu devo fazer um cateterismo para esse paciente, uma coronariografia? Olha, eu acho que sim, porque é o seguinte, vamos lá, é meio que dicotômico, né? Esse paciente é um paciente, eu posso chamar ele de baixo risco para fazer um angiotoma e descartar um DAC? Não posso chamar esse cara de baixo risco. Pressão alta, dislipidêmica e tal. Talvez eu precise conhecer a anatomia coronariana de uma forma um pouco mais precisa, até para saber, olha, tem um pouco de isquemia aí. Se eu estiver pensando em DAC multiarterial, cara, seria uma evolução catastrófica, seria um caso muito de exceção, mas honestamente eu iria. A gente tem um caso semelhante, né? A gente fez um diagnóstico no paciente anteriormente, de 42 anos, mas ele tinha muita isquemia, tinha mais de 40% de isquemia e não era DAC. Né? A gente pode, sim, eu progrediria. Dessa vez, como eu comentei com você, eu conheço o caso, mas pensando como se eu não conhecesse, eu iria por aí, não iria pensar muito em DAC, por causa daquelas coisas que a gente comentou. Um rapaz jovem que não tem quadro de dor, a prevalência dele é arritmia, em primeiro lugar, depois, antes disso, dispneia. A história é curta e ele tem muita área de dano miocárdico,
encontrar a palavra para não dar spoiler. Ele tem muita área de dano miocárdico para a gente pensar que ele seria tão assintomático sendo portador de doença arterial coronária, mas sempre teve uma pode, TVS, né? Teve uma TV sustentada, a gente tem que descartar. De todo Exatamente. jeito. Mas é desproporcional, eu super concordo, desproporcional, e essa área que a gente está vendo aí de hipopersistente, né, pode ser colágeno, pode ser infiltrado inflamatório, pode ser qualquer coisa que inclusive é substrato de arritmia. Então, substrato de arritmia ele tem. Isso é olhar... Talvez não devêssemos ter feito um cintilho e ir direto para o CAT, né? Ah, não, doutora. Eu não sei. Aí, não. Como eu falei, a gente dá um diagnóstico etiológico, mas a gente olhando para esse sentido, a gente consegue dar uma resposta de existe uma grande área de miocárdio acometido. Isso é prognóstico, isso é importante. Vamos ao CAT. Seguindo, a equipe acho que pensou na mesma linha de raciocínio aqui que a gente está seguindo e acabou solicitando um CAT para esse paciente. Ele fez ainda em julho, que demonstrou um padrão de discretas lesões parietrais e tinha um padrão de hipocinesia difusa aí à ventriculografia. Ele também fez um Holter de 24 horas já em setembro, com um padrão, aí, um ritmo sinusal, com BAV de primeiro, um distúrbio persistente de condução intraventricular, com 3% de ectopias ventriculares e menos de 1% de ectopias supraventriculares, tinha arritmia extrasistólica ventricular polimórfica frequente, com episódios de RIVA. Ele também fez a investigação com sorologias para hepatite e HIV que vieram negativas, o perfil tiroidiano estava normal, o perfil de ferro e cálcio sem alterações. Levando em consideração as informações que a gente tem até agora, eu faço novamente uma pergunta. Qual seria o próximo exame a ser solicitado? Iona, quer comentar, Iona? Pode mostrar as alternativas. O estudo genético, um PET, scan, o estudo eletrofisiológico ou ressonância cardíaca. Tem spoiler nessa pergunta. Deixa eu perguntar uma coisa, Mariana. Mariana, aquele Holter, você descarta de vez taquicardiomiopatía ou não? Ele falou frequente, né? 3%. Ah, 3%. Não é para ter uma taquicardiomiopatía com uma frequência de uma densidade de 3%. Não é. Sempre fala de torno de 20, né? Então, por isso que caiu fora, né? Tá bom. Bem, foi solicitada a ressonância e eu gostaria de convidar o Dr. Paul para comentar o exame e comentar também uma tomografia de tórax que esse paciente fez durante a internação. Bom, obrigado pelo convite. E aqui eu só quis fazer um pouquinho de questão em salientar o achado que o Dr. Ibrahim falou no raio-x. Embora um paciente que não está suspeito, paciente com TV, mas já tinha um infiltrado lá superior que chamou muito nossa atenção. Então, a gente tem que fazer um raciocínio completo, sistêmico do paciente, não ir pensar no mais complexo, sim fazer esse caminho. Por quê? Porque eu decidi justamente por isso, aproveitar e começar pela tomografia. Tá? Isso porque a tomografia nos traz muitas informações, sendo um estudo muito mais barato, e vejam vocês como aquela imagem no raio-x no lado superior esquerdo chama muito mais atenção de um infiltrado peribroncovascular, além dessa área cardíaca aumentada. E se vocês lembrarem aquela descrição clássica de árvore em brotamento, então ele pega predominantemente o lobo superior direito, o lobo superior esquerdo também tem, mas vejam só como tem um espesamento peribroncovascular e tem micronódulos. Esses micronódulos são conhecidos justamente porque eles medem abaixo de 1 milímetro e eles são espalhados ao longo do parênquima pulmonar. E não só isso, se a gente for olhar com mais carinho e mais atenção, a gente percebe, inclusive, incidências de cadeias ganglionares aqui. Para um pouquinho, tá? Paulo. Opa. Para um pouquinho. Levanta a mão quem está com o diagnóstico pronto na cabeça depois dessa toma, por favor. Você já estava antes. Vocês estão achando que é síndrome de Sasaki mesmo? Síndrome de Sasaki. Pode continuar. Acho que eles desistiram, né? Então, exato. Então, lembre muito esses achados. Então, um exame simples,
mostrou achados pulmonares que não estavam batendo dentro desse quadro clínico. Será que uma doença sistêmica que está causando tudo isso? Então, lembrando, as cadeias ganglionares acometidas nesse paciente eram supracarinais, aórticas, então representavam um aumento dos nódulos nesse paciente. Mas também outro achado era a área cardíaca aumentada, né? Então, agora a gente precisa um exame com uma ressonância magnética para conhecer mais esse miocárdio, certo? Então, começamos aqui, vejam como a gente não vê tão bem o parênquima pulmonar quanto a tomografia. Então, vejam só nossa fortaleza aqui, realmente, o miocárdio, área cardíaca aumentada, e já começamos analisando essas imagens em cine. Do lado esquerdo, cine 3 câmeras, do lado direito, cine 4 câmeras. Então, percebam que tem uma alteração na contratilidade global, mas também tem segmentar. Então, vocês veem que tem segmentos do miocárdio que tem uma contração diferente do outro. Por exemplo, esse aqui, apical inferior, e também tem inferolateral. Então, são vários segmentos acometidos. O Henri já tinha falado para a gente, na cintilografia, o acometimento não era especificamente no território coronariano. A gente está vendo um acometimento espalhado, são vários segmentos acometidos. A disfunção sistólica é de 34%, o ventrículo direito, na sua via de saída, também é acometido. Então, resta entender, inclusive, qual é esse padrão que a gente vai esperar ver no realce tardio. Uma coisa interessante é que, vejam, a espessura a nível septal não é reduzida, tá? Lembrem dessa imagem que vai ser interessante para vocês. Agora, no cine em eixo curto, que é onde a gente faz o cálculo da sujeição e analisa com mais detalhe essas alterações segmentares, vejam como tem segmentos que são pior, certo? Vejam o segmento lateral, que não tem nada a ver com o território de DDA, mas o segmento mais anteroseptal já é mais acinético do que o inferolateral, ou seja, são vários segmentos acometidos que não justificam ser uma coisa coronariana, como já foi falado, certo? Vejam, inclusive, que o ventrículo direito tem uma alteração segmentar no segmento mais perto da via de saída do ventrículo direito. Aqui um jatinho interessante de insuficiência mitral secundária e essa dilatação do ventrículo esquerdo. Eu fiz a questão de colocar essa imagem para vocês, comparativa, tá? Então, essa imagem superior é uma imagem que a gente analisa o edema, que é o acúmulo de líquido no miocárdio, e essa imagem no segmento inferior é as imagens do realce tardio. Então, tudo que é preto lá embaixo quer dizer que é normal. Vejam como esse septo aqui nos cines, a gente tinha visto até uma espessura preservada para normal. Vejam como tudo virou branco no realce. E alguns segmentos no edema, eles ficam com um sinal aumentado. Então, isso é muito claro, que demonstra um certo grau de edema nos segmentos onde tem essa fibrose. Eu quis mostrar para vocês uma imagem mais colorida, que é a mesma imagem que vocês apreciaram anteriormente, que a gente também tem um certo grau de edema, que ele não está acompanhando necessariamente os segmentos que têm fibrose. Então, o Ibrahim aventou, inclusive, a possibilidade, porque o exame foi realizado muito perto da cardioversão, se poderia, inclusive, esse edema que não acompanha a fibrose ter sido parte do choque que ele tomou, né? Mas, mesmo assim, chama muito atenção essa presença e essa correlação da fibrose com edema. Agora, essa imagem é muito interessante, por quê? Porque, além de a gente apreciar com muito mais detalhe esse acometimento septal, que é muito notório, vocês veem que pega todo o septo médio, basal, inclusive o apical, tem outros segmentos que são de padrão não coronariano, ou seja, não isquêmico, que são epicárdicos no segmento lateral apical, inclusive médio para basal apical. Então, tem uma mistura de vários padrões de realce tardio. E aqui vejam os senhores como pegou, inclusive, notoriamente, o ventrículo direito, que é onde a gente tinha observado esse acometimento na via de saída do ventrículo direito. Deixa eu voltar aqui para mostrar uma imagem para vocês. Esse padrão característico, vejam como não só se limitou à junção do segmento inferoceptal, sino que ele pegou o ventrículo direito. Então, quando a gente pensa em etiologias, em padrões de apresentação, a gente tem que juntar essas peças. Então, temos um componente pulmonar que é acompanhado de gânglios, adenomegalias, tem micronódulos, tem espessamento brônquico, árvore em brotamento,
com componente de fibrose miocárdica associado a um discreto grau de edema. Esse componente de fibrose tem vários padrões em um mesmo miocárdio, com acometimento do ventrículo direito. Já os que gostam de palavras chiques, tem essa famosa hook sign, né? Que é característico de uma doença que é a sarcoidose, quando ele justamente acaba pegando a inserção do ventrículo esquerdo com o ventrículo direito. Então, esse exame de ressonância magnética é muito sugestivo de um acometimento de uma sarcoidose a nível do coração. Então, o estágio que a gente está vendo, pelo grau de fibrose, é muito evoluído e o que chama muito atenção é que tem mais fibrose do que edema. Então, isso preocupa muito em termos de evolução, certo? Então, sempre lembrando que quando tem acometimento do ventrículo esquerdo, de fibrose, tem que lembrar de doenças aritmogênicas, com certeza. Mas pelo componente de edema nesse paciente, eu pensaria mais em um componente de sarcoidose, inclusive pelo componente pulmonar que a gente está falando. Sabe o que me impressionou? Que tem a fibrose no lugar que a Mariana falou pelo eletro que ia ter. Isso é impressionante. E agora, considerando o que o Dr. Paulo falou, a nova pergunta é: qual seria a hipótese? Doutor Eduardo, quer comentar? Bom dia. Eu tenho um certo viés aí nesse caso, mas acho que as imagens falam por si, né? A hipótese de sarcoidose, né? Mas é muito bom trazer esse caso, porque com base na história do eletro, do eco até então, a gente dificilmente ia pensar, né? E uma das coisas que no raio-x, que a gente muitas vezes não dá valor, a gente pode pensar a partir de um exame simples em diagnósticos mais raros, né? Então, acho que ninguém tem dúvida. O Dr. Paulo mostrou bem que é sarcoidose. Perfeito, mas vejam, sarcoidose e Chagas estariam englobadas na cardiomiopatia ritmogênica, que seria uma delas. A gente se dividiu agora. Mas eu queria reforçar esse ponto que você levantou, que eu acho importante, que começou lá atrás, quando o Luiz Fernando disse, olha, o raio-x não tem congestão. Ele não tinha congestão, mas tinha aquela imagem. Então, tem que entrar no rol de diagnósticos diferenciais da gente, porque aqui a gente vê muito, mas na vida fora, a gente não vê com tanta frequência esse tipo de coisa. E, às vezes, você faz a ressonância sem levantar a hipótese, a pessoa não vai pensar em olhar o raio-x, porque, às vezes, fez o raio-x em um lugar, vai fazer a ressonância no outro. Então, é importante o clínico estar por dentro dessas informações todas e montar o quebra-cabeça na própria cabeça, na própria quebra-cabeça, na própria E, considerando a hipótese, qual seria o próximo exame aí que vocês pediriam? Eu pediria um PET scan. Vitor, pode comentar, passo para o Vitor. Se eu não me engano, para ter o diagnóstico firmado de sarcoidose, ou você tem que ter as síndromes clínicas clássicas, né, da síndrome de Lufgren, né, e Herford, ou por biópsia. Né? Não tendo as síndromes clássicas, teria que fazer uma biópsia. Perfeito. E a gente tem uma opção que não foi colocada aqui, mas eu acho que biopsiar o gânglio. A gente está com o paciente, assim, biópsia do gânglio, acho que seria mais simples, pois é. A gente está com um caso internado que a gente optou por essa conduta, né? E a gente tem, claro que se eu tivesse um PET scan, né, mas a gente tem que pensar que aqui no SUS não é factível a gente fazer um PET, que seria muito melhor, mas se tivesse a possibilidade, o PET, não tendo o PET, a gente procurar o local mais fácil da gente biopsiar, que aqui, a meu ver, seria o pulmão mesmo. Né? Você mostrou um gânglio que era meio superficial, não era? Tinha uma superficial que com certeza ia ser biopsiável. Bem, acabamos por fazer a biópsia endomiocárdica, que veio com resultado com miocardite crônica granulomatosa com raros eosinófilos. A pesquisa de Bares e Unisson, com coloração de Zio-Nielsen, veio negativa. Diagnóstico feito, né? Concluído o trabalho de diagnóstico. Bem, passando pela internação, o paciente ficou mantido com tratamento para IC, de fração de ejeção reduzida, e também com a amiodarona. Ele foi avaliado aqui pela equipe assistente de reumatologia, que orientou a introdução de prednisona, foi introduzido no dia 2 de agosto, e com redução de dose programada, além da associação com a azatioprina.
No dia 21/7, ele intercorreu com um novo episódio de TV sem instabilidade. A gente não tem o eletro dessa intercorrência, mas foi feita uma dose de amiodarona de ataque e ele acabou revertendo o ritmo para sinusal novamente. No dia 5, ele foi submetido ao implante do CDI e recebeu alta no dia 6/10 de 2017. A título de comparação, a gente tem um eco de entrada dele do dia 4/7, que tinha uma fração de ejeção aí de 26%, e um comparativo do dia 15/9, após o uso de prednisona aí por mais ou menos 45 dias, com uma recuperação aí da fração de ejeção para 38%. O tempo passou, esse paciente manteve-se em segmento aí de 2017 a 2023, ficou seguindo aqui no ambulatório do miocárdio e na reumatologia do Santa Marcelina. Foi suspenso o uso da prednisona e da azatioprina pela equipe da reumatologia externa, considerando que houve remissão da doença do paciente. Em 2019, teve um evento aí que ele virou cantor e acabou tomando um choque inapropriado do CDI. Microfone sem fio, né? No microfone, desculpa. Atualmente, o paciente veio numa consulta em julho de 2024, assintomático do ponto de vista cardiovascular. Ele apresentou aí o depósito de amiodarona na córnea e desenvolveu hipotiroidismo, e a equipe acabou por priorizar suspender a medicação, aí, tendo em vista que ele não recorreu com novos eventos de arritmia. Eu gostaria de convidar a doutora Mariana para comentar o eletro dele agora da última consulta. Uma pergunta, Luiz, ele está sem amiodarona faz um mês só? Isso, doutora. Esse eletro foi do dia. Ah, tá. Pergunta até pela... Bom, então é um ritmo sinusal. Você me falou que ele tem CDI? Tá. É um ritmo sinusal, mas no segundo complexo que eu vejo, então, parece que tem uma estimulação artificial lá do átrio, né? Que me mantém em V1. Então, deve ser um ritmo, na verdade, estimulado pelo dispositivo, com uma onda P que está aumentada, mas eu perco o parâmetro se for estimulado, mas com o intervalo AV aumentado, e mantendo ainda a morfologia de desvio do eixo para a esquerda, com padrão de bloqueio de ramo direito, mantendo toda a fragmentação de QRS, anteroapical, principalmente, tem um pouquinho inferior também, com alteração de repolarização. Então, é um ritmo estimulado pelo dispositivo, com intervalo AV aumentado, com bloqueio de ramo direito, com BDAS, com alterações difusas e QRS fragmentado, sugerindo área eletricamente nativa à fibrose. O PR, você acha que reduziu um pouco? O QRS? O PR. Lembra que ele tinha um BAV de primeiro grau? Eu acho que é porque está estimulado, doutora. Tem que ver o algoritmo átrio, que eles colocaram. Eu achei que o ventrículo era ritmo próprio. Me deu dúvida. Volta um pouquinho lá, Luiz, por favor. No segundo complexo. Dá para pensar que em D2 é uma interferência, mas ele se repete em D2 ali e se repete em V1 também. Como é um CDI, a espícula ali deve estar em bipolar, então a espícula deve ser bem pequenininha. Então, eu não afasto a possibilidade de ser um comando atrial do dispositivo. Se não for comando atrial, aí eu posso ser categórica de dizer que é um ritmo sinusal com BAV de primeiro grau, com bloqueio interatrial e uma sobrecarga de átrio esquerdo. Aí eu não perco os parâmetros pela estimulação atrial, mas eu me ponho em dúvida se não tem uma espícula estimulando aí o átrio. Concordo. Na comparação, você acha que houve alguma mudança? Porque estimulado não vai dar para ter que comparar, né? Mas vamos admitir que não seja estimulado. Houve sim. Volta um pouquinho anterior. Então, vamos olhando, não teve tanta alteração nas inferiores, na inferolateral, mas de V1 a V4, a repolarização, principalmente, passa ao anterior. Então, aí não tem alteração mais importante, mas aqui ele tem ainda um supradesnivelamento do segmento ST.
que me põe em dúvida a possibilidade de ser, do tempo que da cardioversão que ele tenha sido feita, até para pensar em alguma coisa de memória. Mas se isso se permanecesse, eu ia ser categórica até falando a possibilidade de ter alguma coisa de aneurisma aqui, existe, mas desapareceu o subdesnivelamento do segmento ST ali. Gostaria de convidar o Dr. Elri para fazer uns comentários sobre a cintilografia miocárdica. Bom, gente, eu trouxe aqui uma revisão rapidinho de casos semelhantes aos nossos na literatura. Eu peguei um caso aqui de um paciente de 73 anos que, com múltiplos fatores de risco, deu entrada no pronto-socorro com quadro de sepse e foco pulmonar, foi conduzido no manejo de cuidados intensivos, tinha um eco após estabilização com hipocinesia difusa, a fração de ejeção de menor que 20%, uma insuficiência mitral leve a moderada e tinha uma sarcoidose pulmonar prévia com diagnóstico por biópsia. E é decidido por avaliação diagnóstica diferencial com coronariopatia e sarcoidose cardíaca. Vejam essas imagens aqui. Se eu estimulo vocês, quando passam lá na cintilografia, a gente fazer talvez diagnóstico diferencial etiológico, né? E quando a gente vê aqui uma hipocaptação inferior e inferolateral, com a transitoriedade aqui na parede inferolateral, todo mundo vai pensar em DAC, né? E aqui foi o que aconteceu com o nosso paciente. É DAC, olha só, é muito segmentar para ser outra coisa que não DAC. Doenças inflamatórias, por mais que em métodos anatômicos possam ser segmentares, na cintilografia, às vezes, tem heterogeneidades que faz com que a gente desacredite do padrão coronariano. Nesse caso aqui, muito segmentar para ser outra hipótese. Vamos. Travou. Obrigado. E aí, progredindo a investigação para o CAT, não tem nenhum tipo de lesão significativa e decidiram juntar os dois fios, né? Olha, a gente tem uma alteração segmentar no paciente que tem sarcoidose pulmonar, por que não é sarcoidose cardíaca? E aí, pediram um PET e vejam aqui são as imagens do SPECT com cestamib, coisa que a gente faz todos os dias lá na medicina nuclear, que aqui corresponde às imagens de cima, e nas imagens de baixo aqui o PET. Vejam aqui em sinal da seta positivo, né? Uma captação aumentada aqui na parede inferior e inferolateral. Leia-se, inflamação na parede inferior e inferolateral, totalmente sugestivo de amiloidose. Existem sim critérios eu falei amiloidose, força do hábito, corrigindo sarcoidose. Então, existem sim critérios de imagem para sarcoidose, incluem inclusive métodos cintilográficos. A cintilografia com galho é um critério menor, segundo o último consenso japonês. E aqui eu trouxe uma classificação da doutora Shamila Dorbala, que estuda bastante essas doenças não coronarianas, né, onde ele compara padrões perfusionais no cestamib com padrões perfusionais do FDG. Vejam aqui que é super importante a gente fazer essa comparação para saber até a extensão da doença, né? Às vezes a gente vê aqui, olha, está um cestamib quase normal aqui, não tem nenhuma alteração, mas a gente já vê inflamação na parede anterior. E vejam como isso é progressivo, vai aumentando o grau de inflamação, vai aumentando a captação aqui pelo PET-CT. Então, sim, o PET-CT é uma arma super importante no estadiamento da doença, no grau de inflamação, e entendam o PET-CT como um exame de corpo inteiro. Então, além de a gente ver o padrão cardiológico, a gente conseguiria ver a atividade inflamatória daqueles linfonodos torácicos, inclusive guiando o melhor para ser biopsiado, porque aquele que tem mais atividade possivelmente vai dar mais critérios de elucidação. E aqui eu trouxe um caso pessoal, tá? Um paciente também com suspeita de sarcoidose cardíaca. Vejam aqui uma alteração, uma hipocaptação na parede inferior. Isso aqui é uma só imagem de repouso, só para a gente ter uma noção. E a alteração dele aqui, ó, a inflamação é na anteroseptal e anterolateral basal, que aqui está normal. Então, vejam possivelmente um quadro inicial da inflamação que não foi capaz ainda de provocar alterações perfusionais. Então, além da informação sobre se é coronariopatia ou não, mesmo nas doenças que não são coronariopatias, a gente consegue dar um pouco de prognóstico. É super importante esse tipo de paciente. Esse caso, por exemplo, teve um desfecho super positivo, porque, por mais que ele tenha um pouco de inflamação, ele não tinha muita fibrose, não tinha muita perda de miocárdio. Esse paciente realizou um novo eco agora em julho e eu gostaria de convidar o Dr. Tito para comentar as imagens. Agora, né?
Bom, com certeza, depois de todos os exames que passaram, o eco não vai acrescentar tanto assim no diagnóstico. Eu vou tentar só expor, se por acaso esse eco tivesse sido a primeira opção ou o primeiro exame feito pelo paciente. Nessa primeira imagem, paraesternal eixo longo, veja a válvula aórtica, a válvula mitral, ventrículo direito e esquerdo. De cara, todo mundo que já tem uma certa prática olhando essa imagem vê que o ventrículo direito não bate como o normal, o ventrículo esquerdo também não. A gente tem uma parede inferolateral que até tem uma contratilidade razoável, porém essa anteroseptal já comprometida, então é aqui que está a maior parte dessa alteração contrátil pelo eco. Nenhuma alteração valvar significativa, tem uma IM mínima sem nenhuma IAO. Passando um pouquinho para a janela para avaliar o ventrículo direito, agora que esse paciente tem um device aqui nas câmaras direitas, então o eco com certeza vai ser o exame que vai acompanhar ele o resto da vida. A gente talvez não tenha como fazer a ressonância para acompanhar mais os realces e a fração de ejeção, nem sempre ficam tão boas as imagens. A gente já vê aqui o ventrículo direito com o device e uma disfunção desse ventrículo direito bastante significativa. Eixo curto da válvula aórtica, aqui a tricúspide, aqui a pulmonar, nenhuma alteração digna de nota também, nenhuma massa ou shunt entre os átrios, nada demais. Avaliando agora os fluxos, tanto o aórtico quanto o mitral, não tem nenhum gradiente sistólico, o refluxo, como a gente tinha comentado antes, é bem pequeno, não tem nada significativo, e o refluxo tricuspídeo também discreto, mostrando que, apesar de a gente ter colocado um cabo de marca-passo aqui, ele não está dificultando a abertura nem o fechamento da válvula tricúspide. É um problema razoavelmente comum nesses pacientes, então muito importante a colocação correta para a gente não ter nenhum problema posterior. Já olhando nessa imagem, a gente consegue ver mais uma vez a disfunção do ventrículo direito e bem claramente a disfunção do ventrículo esquerdo, com uma hipodifusa, uma alteração contrátil um pouquinho maior no septo, mas é uma hipodifusa. Aqui não vejo aquele movimento assincrônico, talvez nesse momento a função marca-passo não esteja funcionando, uma fração de ejeção em torno de 37%, bem melhor do que aquela primeira que foi apresentada. Então, a gente tem uma disfunção moderada do VE com uma disfunção discreta do ventrículo direito. E, por último, analisando o strain, ele não tem uma característica, aqui o vídeo não está rodando, mas não tem nenhuma característica específica de nenhuma doença. Olhando apenas o strain, eu não conseguiria dizer se tem alguma relação com uma doença específica, mas já sabendo, na suspeita de sarcoidose, a gente vê que uma alteração bem difusa, principalmente na região septal e na região do hook sign que o Paulo tinha comentado. Obrigado. O paciente também repetiu uma tomografia de tórax. Eu gostaria de convidar o Dr. Paulo para comentar as imagens. Ali mesmo, Bom, a tomografia, vocês veem que essas imagens que a gente não está observando no parênquima pulmonar, inclusive sumiram esses linfonodomegalias no mediastino superior, precarinal e aórtico. Inclusive, a área cardíaca deu uma impressão visual que melhorou também. Pode passar para o próximo? Então, vejam aqui, eu fiz o comparativo, vejam a imagem prévia e a imagem agora, no qual essas alterações no parênquima pulmonar sumiram, e inclusive a presença de linfonodos que também diminuíram. Tá? Bem, foi um paciente que procurou o serviço por causa de um quadro de taquiarritmia mais disfunção sistólica, foi diagnosticado com sarcoidose, teve o implante do CDI e evoluiu com melhora da função ventricular após a introdução da prednisona e da azatirprina. Evoluiu bem aí nos últimos anos. Gostaria de convidar minha colega a doutora Sheila para fazer um comentário, uma discussão sobre sarcoidose cardíaca. Não reverteu a disfunção, mas melhorou bastante, né? Então... Tem os comentários finais. Uma brevíssima revisão. Usei como fonte um statement relativamente recente, foi de maio desse ano, da Sociedade Americana de Cardiologia. Só lembrando, né, que a sarcoidose é uma cardiomiopatia infiltrativa secundária a uma inflamação granulomatosa. Então, a fisiopatologia ela não é completamente bem esclarecida, mas, aparentemente, o paciente é exposto a um antígeno, juntamente com uma predisposição genética, isso leva a uma resposta TH1 exacerbada, leva à ativação macrofágica e a necrose não caseosa, que é típica da sarcoidose. Então, aqui, nessa imagem de microscópio corada com hematoxilina e eosina, a gente consegue ver os granulomas não caseosos, aqui marcados pelo círculo. E aqui, nessa imagem de macroscopia de um coração explantado, muito do que o Dr. Henri mostrou para a gente, de que tem algumas áreas de miocárdio afetadas, mas não é um processo linear, muito menos um processo que siga
o trajeto de coronária. Então, é bem possível, por exemplo, se eu fizer uma biópsia miocárdica dessa seção aqui, que eu não encontre evidência de sarcoidose. Então, muitas vezes, a biópsia endomiocárdica pode vir negativa mesmo com doença positiva. Red flags, só para a gente lembrar, porque é uma doença que ela pode mimicar, ela pode ser um diagnóstico diferencial de outras doenças que são muito mais comuns, mas que muitas vezes é uma doença subdiagnosticada porque a gente não pensa na existência dela. Então, eu quis trazer nesse slide só uma lembrança quando a gente pode pensar na possibilidade de sarcoidose. Então, um paciente de menos de 60 anos, evoluindo com BAV avançado, um BAV de segundo grau, MOPS 2, por que esse paciente está evoluindo com BAV? Eu tenho que pensar na possibilidade de sarcoidose. Arritmias ventriculares que eu não acho explicação para elas. Achados típicos de ecocardiograma ou de eletrocardiograma, aqui eu citei, aqui é de uma revisão recente da ESC, alguns achados de eletrocardiograma ou de ecocardiograma que podem fazer a gente pensar em sarcoidose. No ecocardiograma, um paciente jovem com disfunção miocárdica, fração de ejeção de menos de 50%, você ter um afilamento ou um aumento da parede ventricular, acinesias ou discinesias, presença de aneurismas de parede, tudo isso sem que você encontre coronariopatia associada. E, em relação ao eletrocardiograma, bloqueio atrioventricular de qualquer grau, mas majoritariamente de grau avançado, um QRS fragmentado, bloqueio de ramo, principalmente bloqueio de ramo direito, que está mais presente nos pacientes com sarcoidose, inversão de onda T, batimentos prematuros, TVNS. Então, você vê que esse paciente, ele, sim, merecia ter sido suspeitado para sarcoidose. Aqui a importância dos métodos de imagem, principalmente a ressonância cardíaca e o PET-FDG. A ressonância cardíaca, ela traz para a gente a informação importante em relação ao realce tardio, que nem sempre vai ser uma informação sobre fibrose. Num grau mais inicial, ela pode ser simplesmente um achado de inflamação desse miocárdio. Existem estudos recentes que eles, a depender do padrão de realce tardio, podem estar relacionados a uma sensibilidade de 95% e especificidade de 85% no diagnóstico da sarcoidose, principalmente se elas mantêm aquele padrão típico de realce tardio. E é uma ferramenta super importante em relação ao prognóstico. Pacientes que têm um padrão de realce tardio mais típico da sarcoidose têm uma evolução mais consistente para disfunção sistólica e para arritmias ventriculares. Em relação ao FDG, é um exame que é super importante, principalmente para controle de tratamento. O fluxograma da American Heart, ele fala de você repetir o FDG a cada 3 ou 6 meses de instituído o tratamento. Isso é algo que foge da nossa realidade, obviamente, mas é um exame que consegue me dar uma informação muito preciosa de hipermetabolismo daquela região. Então, eu consigo saber quais são as regiões mais afetadas, eu consigo guiar a minha biópsia, se for necessário, e eu consigo saber se meu tratamento está sendo efetivo. Além disso, como o doutor Henri também já tinha comentado, eu consigo fazer um diagnóstico de envolvimento extracardíaco. Aqui, só trazendo os fenótipos da sarcoidose em relação à imagem. O primeiro fenótipo, que aqui ele fala como se fosse um grau evolutivo, né? O primeiro seria eu não ter realce tardio na ressonância, mas eu já ter captação no PET-FDG. Então, eu tenho aqui, clinicamente, provavelmente só um bloqueio atrioventricular, um bloqueio de ramo, mas eu ainda não tenho desenvolvimento de fibrose. Esse é um paciente que está num grau inicial de doença. Posteriormente, ele pode evoluir para realce tardio multifocal. Aqui também, se forçar um pouquinho, a gente vê um pouquinho do hook sign. Juntamente, onde tem o realce tardio, eu tenho captação também no PET-FDG, mostrando que eu tenho área de inflamação. Esse paciente eu já começa a ter arritmias ventriculares e disfunção sistólica. E aqui, no grau C, né, que seria um estado mais tardio, eu tenho realce tardio, mas eu não tenho mais captação no PET-FDG. Então, é um paciente que ele já evoluiu para fibrose sem ter mais inflamação. Aqui, só para citar, o fluxograma de diagnóstico da American Heart, ele é um pouquinho mais compreensivo em relação a não fechar o diagnóstico. Ele fala em probabilidades diagnósticas. O Vitor chegou a comentar durante a aula que, para a gente fechar realmente como diagnóstico definitivo, eu preciso de biópsia com histologia compatível. Mas eu não preciso de um diagnóstico definitivo para poder iniciar o tratamento desse paciente. Então, a partir do algoritmo, que ele leva principalmente em consideração o nosso grau de suspeição clínica, achados que são típicos no exame de imagem, ou na ressonância cardíaca, ou no PET-FDG,
a evidência de doença extracardíaca, que também aumenta o meu grau de suspensão, e, claro, os achados histológicos, que fecham como um diagnóstico definitivo. Então, em um pouco mais de detalhe, eu não trouxe o algoritmo completo, mas, por exemplo, um paciente que tem... O primeiro exame para ele seria uma ressonância cardíaca com padrão de realce tardio bastante sugestivo de sarcoidose, eu vou buscar a presença de doença extracardíaca. Se eu encontro qualquer evidência de doença extracardíaca, ele nem sugere que você faça biópsia endomiocárdica. Então, por exemplo, no caso desse paciente, que eu tinha uma ressonância altamente sugestiva, com evidência de doença extracardíaca, eu já considero esse paciente como provável ou altamente provável, a depender de critérios mais finos, com relação ao critério japonês, mas é um paciente que eu já estou autorizada a começar o tratamento para ele. E aí, os pilares do tratamento. Eu tenho 3 pilares que são igualmente importantes, que é o controle da resposta inflamatória, considerando que é uma doença granulomatória, o tratamento da cardiomiopatia e o tratamento das arritmias. Para a resposta inflamatória, corticoterapia e imunomoduladores. Para a cardiomiopatia, a gente vai manter o tratamento da insuficiência cardíaca, seguindo o padrão que a gente já usa para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E as arritmias, a gente vai fazer uso de antiarrítmicos e profilaxia de morte súbita. Só trazendo aqui o fluxograma da indicação de CDI, esse paciente tinha indicação, já aqui na primeira linha, porque ele tinha uma fração de ejeção reduzida, menor do que 35%. E aqui, no algoritmo, ele espera que você mantenha uma fração de ejeção reduzida, mesmo após o tratamento com a corticoterapia. Aqui é só para a gente saber que existem critérios que são específicos para essa patologia, para a gente poder indicar o CDI. São os artigos de revisão em relação a prognóstico, eu trouxe 3 coortes, um avaliando o padrão de ressonância em relação ao prognóstico do paciente em relação a arritmias. Os pacientes que eles chamam de pathology frequent, que são os achados de realce tardio, que são mais compatíveis com o que a gente acha na macroscopia, são pacientes que normalmente têm uma fração de ejeção mais reduzida e eles vão evoluir com taquicardias ventriculares e, normalmente, com mais insuficiência cardíaca. E aqui nessa tabela, esse mesmo estudo, ele mostra que os pacientes que tinham nessa linha daqui, que é o realce tardio conforme a patologia, eles tinham um risco relativo mais proeminente de efeito de arritmias e de evolução para insuficiência cardíaca. Aqui é só um achado comum que normalmente a gente pensa e encontra vários artigos que dizem que a sarcoidose cardíaca isolada tem um prognóstico mais reservado do que a sarcoidose com manifestação extracardíaca, mas essa coorte americana que seguiu pacientes por 20 anos mostrou que a sobrevida é muito parecida. Basta você ter o acometimento cardíaco que você vai ter uma sobrevida parecida, seja cardíaco isolado ou não. E aqui são 3 coortes, eu só trouxe para ilustrar que são de países diferentes, com populações diferentes, com incidências diferentes de disfunção sistólica, de uso de CDI, mas todos esses pacientes eles evoluíram muito bem, todos eles tinham uma sobrevida de aproximadamente, em 5 e 10 anos, mais de 90%. Todos esses pacientes eles estavam em uso de tratamento com imunossupressor, a maioria absoluta, mais de 90%. Então, independente do padrão desse paciente, claro que um paciente que tem mais realce tardio tem mais efeitos arrítmicos, mas a sobrevida desses pacientes é toda muito boa. O que a gente não tem de resposta ainda na literatura é se essa sobrevida tão boa é por conta do tratamento imunossupressor, porque não existem ensaios clínicos randomizados comparando com você não tratar esse paciente com tratar com tratamento imunossupressor. E é isso. Obrigada. Excelente revisão, excelente apresentação de caso, parabéns para os dois. Vamos passar para as considerações finais, vou começar pelo Uri. Uri, que mensagem você daria para levar para casa, para o pessoal? Eu não canso de repetir aquela coisa, né? It takes two to dance a tango, né? Minha querida, esse inglês aqui, eu pratiquei ontem. Então, o diagnóstico passa pela suspeita clínica, mas depende muito da correlação com o método, né? De eletro, eco, ressonância. Então, suspeitar de uma doença não é somente pedir exame cardiológico, mas pensar um pouco sistemicamente, tinha aquela alteração pulmonar, né? Então, da interface entre a cintilografia, a ressonância, um simples raio-x, uma complementação com a tomografia, sai o exame, sai uma avaliação de uma doença
doença super difícil de a gente cravar de cara, né? E que tem um prognóstico ainda que não tem nem estudos vendo a evolução. Da parte da medicina nuclear, é importante a gente considerar a cintilografia como diagnóstico diferencial, né? Nos casos, até porque às vezes podem coexistir duas coisas, né? Para avaliar o grau de possível acometimento de fibrose, né, de origem não coronariana, e destacar o papel importante do PET com FDG para avaliação diagnóstica, né, estratificação e acompanhamento prognóstico. Então, eu acho que é isso. Excelente. Tito? Eu acho um diagnóstico super difícil. Aqui as imagens estavam, lógico que são difíceis de ver, mas estava até claro, mas muitas vezes a gente não tem imagem no pulmão, o realce não é tão fácil na ressonância, e o eco também não fecha o diagnóstico. Eu diria que desse diagnóstico que a gente olha muitas vezes aí, na vida real, é o mais difícil, e prestar bastante atenção nos afilamentos de parede, nas mudanças de espessura. É uma doença meio que marcada por umas crises, né, digamos assim, de uso ou não de corticoide, etc. Mas é um diagnóstico difícil, tem que olhar em todos os métodos, quase que um ratinho aí para fazer o diagnóstico. Excelente. Mariana? Bom, sempre a taquicardia de QRS alargado, não percam tempo diante dela, pensando se é supra ou ventricular, ajam, mas em relação ao eletro de base, o paciente tem várias alterações que podem sugerir sarcoidose, mas nenhuma específica de sarcoidose. Aí a história clínica, os exames complementares vão fazer absolutamente toda a diferença. O eletro sempre chega para levantar a suspeita de alguma coisa. E um eletro muito doente, a gente precisa continuar a investigação. Perfeito. Paulo? Só a questão é a seguinte, a doença, a sarcoidose é uma doença sistêmica com 30% de chance de ter um acometimento cardíaco. Então, sempre pensar, olhar o contínuo do paciente, que a sarcoidose é uma doença sistêmica, que pode ter vários graus de acometimento. Quando já é clássico, lindo, realce, a acurácia e sensibilidade vão para o céu. Mas nem sempre esperem ver esses achados clássicos no seu exame. Então, a suspeição clínica é o principal para vocês pensarem. Até, como vocês viram, a presença ou não de edema não é obrigatório na evolução da doença, porque pode ter passado por algumas fases. Então, sempre atendo os achados, como já falaram, cometimento septal, afilamento septal, multifocal, lembra muito essa doença, então sempre tomar em conta os métodos. Edileide? Esse caso eu achei bem interessante, porque eu acho muito fácil fazer o diagnóstico de sarcoidose quando a gente tem PET, né? Eu digo que a medicina de rico, a gente consegue um PET, mas sem o PET, a gente conseguiu fazer o diagnóstico clínico desse paciente. Mas e depois, como a gente fazer o diagnóstico da remissão, né? Porque a gente tem que mostrar que acabou a inflamação. Ele persistiu com disfunção ventricular, e será que ele realmente ficou sem atividade inflamatória? Mas a gente diz, nossa, a gente não tem como fazer o PET de controle que a gente gostaria de fazer, é claro. Mas deu para a gente ver com a tomo, que foi o exame que a gente utilizou para ver se realmente não tinha mais doença ativa. Parece que sim. Claro que eu ficaria muito mais feliz vendo o PET desse paciente. Então, apesar de não ter todos os recursos no serviço público, a gente até consegue fazer um diagnóstico razoável, tratar o paciente e ter critérios de cura razoáveis. Apesar de eu ficar mais feliz com mais métodos complementares para diagnosticar o paciente. Normalmente eu não faria nenhuma consideração, mas em relação disso que vocês estão comentando, eu acho que tem 3 pontos que eu queria destacar desse caso. O primeiro é o edema. O edema dá esperança e dá medo. Dá medo porque ele tem uma doença ativa, e dá esperança porque a gente ainda tem o que fazer, e sempre é possível regredir um pouco o grau de comprometimento ventricular, como aconteceu nesse paciente. Passar de 26 para 38 pode não parecer muito para vocês que têm fração de ejeção de 70, mas para quem tem 26, mudar para 28 muda muita coisa. O segundo aspecto é essa questão do tempo de fazer o exame, que a imagem que a gente vai encontrar é diferente do momento da história clínica, não esperem sempre a mesma imagem. E terceira coisa é que eu acho, e aí é uma opinião minha, né, é que eu acho que esses pacientes, mesmo curada a parte pulmonar, eles podem continuar sendo cardiopatas, que é o caso dele. Ele não tem mais comprometimento pulmonar, mas a fração de ejeção continua de 38, e nessa tabela última, da excelente revisão que você fez, a mortalidade chegava a 80% nos grupos que tinham comprometimento ventricular em mais de 40% da amostra. Então, ele passa de qualquer maneira, tem risco. O percentual de implantes CDI é grande, porque você tem a possibilidade ainda de ter realce com áreas de cicatrizes. Então, é uma doença que ensina muito, por isso que a gente chamou de síndrome de Sasaki.
E é uma plateia privilegiadíssima, tem a Eoná, tem a Samira, tem muita gente boa aqui, a Juliana, Eduardo. Muito obrigado a todos. Semana que vem, sem inflamação, estaremos de volta. Um abraço. Sem inflamação. Uma foto final. Foto final. Prova inflamatória, não é nada. Tudo negativo.